Professor, já pensando na jurisprudência da turma, eu gostaria de fazer uns comentários a respeito disso. Pois não. Porque nós estamos fixando para um único filho a pensão de 25%. Pois não. É a maior pensão que já foi fixada, desde que se tem notícia de pensão fixada em termos de percentuais. O filho tem espectro autista. Mas eu vou chegar lá. Só toquei nisso para dizer que não é uma pensão baixa. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que mais é melhor. E pensão alimentícia é como tributo. Você vai subindo o tributo, você vai gerando benefício, mas ele chega a um ponto que, se você subir, você começa a trazer prejuízo. Que é justamente quando a criança deixa de ser filho e passa a ser um transtorno, inviabilizando a vida do pai. Por quê? Porque o pai não é aposentado e esse rendimento, que se chama de rendimento bruto, excetuado os descontos necessários, não é exatamente isso. Desse rendimento bruto, excetuados os descontos necessários, ele tem que tirar a alimentação dele, porque ele não pode deixar de comer, ele tem que tirar a vestimenta, porque ele não pode deixar de vestir, ele tem que tirar a moradia, porque ele não pode morar na rua, ele tem que tirar a gasolina, ele tem que tirar uma série de coisas absolutamente inadiáveis, porque se ele não fizer isso, ele morre e a criança não recebe nada. Então, o que sobra para ele, desses 100%, excluído o desconto necessário, é muito pouquinho. E ainda leva 25%, é uma facada considerável. Ah, mas 25% é pouco, paciência. Né? Talvez se a moça tivesse casado com Antônio Hermílio de Moraes, não teria tido esse tipo de problema. Se o dinheiro não dá, a criança precisa se adaptar às condições socioeconômicas do pai. Agora, voltando a falar sobre o transtorno do aspecto autista, sabe que hoje há uma epidemia, entre aspas, de diagnóstico de transtorno do aspecto autista, porque isso virou uma mina de enriquecimento para um determinado grupo de médicos, clínicas, etc. Então, a reflexão que vale a pena é que uma mãe consiga entender que ela pode estar sendo manipulada. Se um médico chega e diz que meu filho tem transtorno do aspecto autista, como mãe eu vou fazer o quê? Eu vou negar? Não, eu entro em pânico. E a partir daí eu passo a ser vítima dessas pessoas. Não estou dizendo que este é o caso, mas esses casos têm ocorrido. Você já deve ter visto esse vídeo completo, né? Se não, comenta que não vi, que eu mando para vocês. Mas antes de falar sobre esse vídeo, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a fixação da pensão alimentícia. E já adiantar, não existe uma proporção base. Não estamos pensando e trabalhando apenas com números, tabelas ou fórmulas. Antes de tudo, eu preciso lembrá-los que estamos aí, quando a gente pensa em fixar uma pensão alimentícia para alguém, estamos falando de vidas, crianças, adolescentes, que muitas vezes são mais de uma, e principalmente sobre os desafios imensos de quem assume muitas vezes sozinho a responsabilidade integral de cuidar, educar e formar esses seres humanos. Ou seja, estamos falando de seres humanos em fases e idades e faixas etárias bem difíceis. Então, quanto à fixação dos alimentos, eu já te adianto que cada caso tem que ser trabalhado de maneira específica, para que ele seja, então, fixado de uma forma justa e equilibrada. Então, a gente precisa considerar dois lados fundamentais no direito, que é a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Isso é o equilíbrio que busca justiça e não privilégio. O que muitas vezes se esquece ou se ignora é que o cuidador principal, na imensa maioria das vezes, a mãe. Existem sim casos, né, em que é o pai que assume esse papel importante, ou um parente próximo, né?
Essa pessoa, ela não está oferecendo só o teto e comida, não. Muito mais que isso. Ela oferece tempo, renúncia, energia, a presença, a abdicação de muitas coisas, como carreira, a vida. Agora, quando a gente fala da fixação de uma pensão alimentícia para uma criança, que como no caso desse vídeo foi, a criança ela era diagnosticada com o TEA, o transtorno do espectro autista. A realidade, ela se torna ainda mais desafiadora para essa pessoa que tem aí o papel de cuidado diário. O dia a dia dessa pessoa não é comum. Ela tem uma demanda muito maior. E essas terapias, esse tratamento que é utilizado hoje, né, para essas crianças e adolescentes, exige dessa pessoa muito mais, porque o tratamento é feito em vários dias na semana. Geralmente é 3 vezes na semana cada sessão. Fono, terapia ocupacional, psicóloga, dentre outros, né? Muitos casos chega a ter nutricionista. Os custos são ainda mais superiores ao básico. E é justamente nesse ponto que, infelizmente, nos deparamos com falas que ferem, que demonstram um enorme desconhecimento da realidade. Que falta aí empatia e sensibilidade. Quando o representante da lei, que está ali desempenhando o papel de aplicar a justiça, quando se vê, né, palavras como essas levantadas no vídeo, que eu vou citar aqui 2 exemplos. O autismo é um poço sem fundo. Ou as mães precisam entender que estão sendo manipuladas, pois nunca terá fim. Há um rompimento com aquilo que deveria ser o mais essencial no direito, que é a compreensão da realidade humana, que estão ali todos os dias, enfrentando os desafios dia a dia do filho, pois querem sim que o filho receba o tratamento devido para que acompanhe e aprendam a cada dia algo novo. Então, sim, não estamos aqui falando apenas de dinheiro. Pensão alimentícia, ela não é um favor, não é um presente, não é caridade. Então você, pai, que tem o dever aí, né, ou mãe, de pagar a pensão, fica só nisso não. A sua obrigação não se encerra só pagando a pensão alimentícia, não. Dê presente, participe, faça o seu papel, seja presente na vida do seu filho. Estamos falando de uma obrigação parental, de responsabilidade compartilhada, de interesse ali comum naquele ser humano ali. Todo caso de família, ele tem que ser tratado de maneira única. Muitas mães, pais que assumem com amor e coragem o papel de cuidador principal e enfrenta todos os dias os desafios, renúncias, as mesmas dores. Esses sim estão ali buscando o melhor interesse do filho. Então, por isso, a fala desse excelentíssimo não reflete só a um equívoco jurídico. Reflete-se também um equívoco humano, uma falta de empatia, de escuta, de compartilhamento da vida real. Tenham mais empatia, tenham mais humanidade. Quando você vai abrir a boca para falar qualquer coisa relacionada a uma família, a uma mãe, a um pai, que está ali carregando todo o santo dia e acreditando que está sim fazendo o melhor para o seu filho. Porque no fim, não se trata só de dinheiro, se trata de dignidade, de amor, de garantia. Que uma criança, qualquer que seja a sua condição, tem o direito de viver, crescer e se desenvolver com segurança, com amor, carinho, saúde e, acima de tudo, que esse ser humano tenha ali a presença e o compartilhamento das duas famílias. A justiça ela existe sim. No final, a gente está falando de uma vida. Atrás de cada processo, de cada número, existem vidas. Existem crianças, adolescentes, existem famílias com N situações diferentes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa reflexão aqui hoje.
Então você, mãe, que está aí buscando pelo melhor para o seu filho todos os dias, você está fazendo sim o certo.